Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Jean-Claude Nihilista, Jean-Claude. E hoje eu vou falar com vocês sobre Sai dessa cadeira dura aqui. O tema com vocês é sobre como se o que eu refleti hoje, mas basicamente tenho refletido já há algum tempo. Se é melhor ser religioso do que ser nihilista, porque isso é muito contraditório, né? Visto que receber a pílula da Matrix, a vermelha, que é o nihilismo, o ateísmo, principalmente o nihilismo, será se ela é boa? Será se não é melhor a gente ser ignorantes? Tipo, ser ignorantes de para não saber que existe, que a morte é o fim de tudo, que tudo não passa de uma vida animal, animalesca, e que no final das contas, no final do mundo que eu digo, quando nós morrermos, nós vamos para um paraíso ou para uma reencarnação, seja qual for a crença da pessoa. Então, o que eu penso em relação a isso? Muitos canais aqui de niilismo e ateísmo, não de ateísmo, mas mais os niilistas, mais lúcidos, eles dizem que era melhor ser um bobalhão do que sentir tudo essa carga pesada do que o niilismo dá. Porque, queira ou não queira, nós, como filósofos, nós já nascemos já com um pré-instinto de ser filósofos, de, de ser pensadores. Nós já somos únicos, meio que geneticamente, já por refletir, deliberar, e aparece já na nossa juventude essas, essas perguntas que nós fazemos sobre a realidade, problematização. Comigo apareceu desde os 8, 9 anos já, quando eu pensava assim, por que existem cachorros na minha cultura? Por que os cachorros ficam perto de pessoas? O que é um cachorro em si? Isso para uma criança que está dentro de um círculo social de 8, 9 anos é uma coisa comum. O cachorro existe porque sim, mas ali eu já fazia um questionamento filosófico. Então isso já nasce com a gente, esse tipo de gatilho filosófico para a gente refletir em relação à realidade. Então, seria melhor nós não termos esse sentido de filosofia, de ser nihilista, de refletir muito, e ter essa mente aberta, uma mente muito, diria, que trabalha demais durante o dia, faz força para fazer tantas reflexões. Então, será se é bom isso? Ou será se fosse melhor que a gente fosse burros, ignorasse tudo e vivesse de uma maneira como todo mundo vive? De forma alguma eu estou falando que os religiosos, eu não quero colocar em caixinhas. Não quero dizer que religiosos são ignorantes. De maneira alguma eu estou falando isso. Eu só falo que é meio que tirar isso, essa questão do niilismo da cabeça, que é muito importante para a gente, para nossa consciência. Faz parte da gente. A gente pensa nisso praticamente o tempo, quase o tempo todo.
E enquanto outras pessoas que imaginam, pensam que Deus existe, não ficam gastando seu tempo em relação a isso. Mas não que elas sejam ignorantes ou burras, elas são extremamente inteligentes, principalmente no que elas fazem, médicos, advogados, professores, etc. Mas a questão é, será que é bom ser niilista ou ser uma pessoa religiosa que acredita em Deus? Isso que eu fico me questionando. Não sei, será que se eu não tivesse esse tipo de gatilho filosófico, de problematizar as coisas, a realidade, porque eu fui criado numa família católica, de pai e mãe católicos. Então é até engraçado eu nascer com esse tipo de genética questionadora. Eu sou formado na Universidade Federal em Ciências Sociais, justamente por causa desse gosto de problematizar tudo, a cultura, etc. Então isso é uma questão assim de sangue, tá dentro de mim mesmo. Então eu nasci com isso. Uma pessoa que nasce já, né? Tipo, como o Neymar nasceu para jogar futebol, nós nascemos para refletir. Então, não que as pessoas religiosas também não sejam. Muitos filósofos religiosos são extremamente inteligentes também. Mas, mas a questão central aqui desse vídeo é se saber se é melhor ser niilista ou teísta. Porque, vamos dizer, um cenário hipotético, que eu nunca conhecesse o niilismo, você também. Você nunca conhecesse o niilismo e pensasse que existisse um Deus, mas tivesse aquela fé, mas uma fé tão grande que existe Deus, que você não se preocuparia com nada, porque Deus está acima de tudo. Deus está sob controle. Deus me encaminha para o céu. Isso não seria melhor do que ter a lucidez de que depois da morte nada existe? Porque se pensarmos assim, se depois da morte não existe nada, é melhor vivermos felizes acreditando em Deus do que viver com a lucidez do nada, do niilismo, da racionalidade. Ou não? É esse o questionamento que eu faço. Será se nesse cenário, você, eu, hipoteticamente falando, poderíamos não ter contato com o ateísmo, com o niilismo e acreditar nessa super, desse ser super poderoso? Enfim, talvez isso despertasse uma maior alegria nas nossas vidas. Causaria talvez menos depressão, ansiedade. Ficaríamos mais felizes, talvez. Mas falando por mim mesmo, eu não quero generalizar. O niilismo, para mim, é algo que me tira da depressão. É até uma terapia fazer esses vídeos, porque eu faço esses vídeos justamente por causa que se trata de uma terapia. E eu agradeço muito por cada visualização que vocês têm feito no meu canal, nos meus vídeos, porque assim a gente pode crescer essa comunidade que é bem pequena aqui de nihilistas no Brasil e comentar de uma maneira mais ampla. Se você é religioso, você é bem-vindo aqui no nosso canal também, para refletir sobre ideias, colocar nos comentários aí. Todo mundo aqui é bem-vindo nesse canal. Aqui nós estamos para debater ideias, reflexões.
E essa é a pergunta que eu faço. Seria melhor nós sermos teístas do que nihilistas? Porque muitos nihilistas ou ateus, eu não quero, usam palavrões que dizem que são burras as pessoas que têm crenças. Isso não é verdade, não tem procedência na realidade. Porque se fosse assim, não existiria tanta tecnologia e um nível de ateísmo tão baixo, principalmente nos Estados Unidos, apesar que os cientistas em si são 90% ou 80% ateus, né? Mas o que eu quero dizer é que teístas são extremamente inteligentes também, não são as coisas ruins que falam por aí em outros canais. Então, esse é o questionamento. Será você gostaria de não saber que sobre isso, de não discutir sobre isso, de ter nascido acreditando em Deus e sempre acreditando até o teu último suspiro que Deus, que você vai para o paraíso, etc., viver para sempre, viver uma vida feliz, como diz a, principalmente a religião católica, que você terá um paraíso no céu, que o sofrimento é aqui na terra, mas junto a Jesus o sofrimento se eliminará, sumirá. Então é um pensamento bem confortante, se a gente ver no ponto de vista. No entanto, cria muita ansiedade também, porque talvez a pessoa se sinta acuada por não fazer o suficiente para que Jesus, Deus, aprove ela para ir para o céu também. Agora, em relação ao niilismo, isso para mim é melhor do que ser teísta, porque deixa a minha mente mais clara em relação à realidade em si, mostra o que a realidade é de fato, a não ser que me comprove o contrário, que me comprove cientificamente o contrário. A realidade de fato mostra que não existe Deus, não existe nenhuma comprovação de Deus. Fica só apenas pela fé. E eu respeito a fé dos ocidentais, a fé dos cristãos, a fé dos indianos, a fé dos islâmicos. Eu posso respeitar, porque é o modelo de vida deles, a cultura deles. Nós aqui, nihilistas, temos nossos modos de viver, de pensar, de refletir. Então, é esse questionamento. Será que não seria bom ignorar? Ser ignorante em relação a esse assunto? Não seria melhor? Porque não tem volta. Uma vez que você toma a pílula vermelha da Matrix, ou a Black Pill, a pílula preta, que a gente costuma chamar como niilismo, não tem mais volta. Uma vez niilista, nunca mais seremos religiosos, a não ser que batemos a cabeça em um acidente ou começarmos a ter Alzheimer, mas uma vez niilista, nunca mais acreditaremos em Deus. Que Deus existe, a não ser que exista uma comprovação pura e evidente cientificamente. Não é nenhuma revelação pessoal que vai acontecer comigo que eu vou começar a acreditar que se eu ganho alguma coisa, porque isso é um efeito placebo. Ou seja, você que é ateu ou niilista, tem que ficar atento a isso também. Porque acontecem acontecimentos que, com o efeito placebo, parece que foi Deus que fez, mas não é. É um efeito placebo, porque você podia se dar pior, mas se deu melhor.
Ou seja, tanto faz. Mas então, deixo isso em aberto. Vocês podem aí nos comentários falarem se vocês gostariam de não ter contato com o niilismo, com o ateísmo. A minha resposta é claramente sim, eu gostei. Gostei de ser niilista. Isso me esclareceu muito, tirou muitas das minhas ansiedades, principalmente a partir dos 14 anos, que eu criei uma consciência muito boa em relação ao niilismo, já com leituras, até mesmo de o Peter Websider, desculpa a pronunciação do segundo nome dele, que ainda não decorei. Ele fala que melhor ser ignorante do que ser niilista. Então, olha, veja bem, um dos mais pessimistas e nihilistas do mundo, Peter, falando que é melhor ser ignorante em relação a esse assunto. Ele fala no texto, O Último Messias, que a evangelização, a escolaridade para as pessoas médias é melhor do que a, a catequização, né? Falemos, é melhor do que a lucidez, para que a engrenagem então funcione mais ordenamente social. Isso daí já é outro tema, né? Também é outro debate, que claro que sociedades não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sociedades que não sendo ateias, nihilistas ou teístas, não quer dizer que se desenvolvam mais ou menos, mas isso é discussão para outro vídeo. Então é isso que eu faço, é esse comentário que eu deixo para vocês. Pergunte-se a si mesmo sobre essa questão. Será que seria melhor não ser niilista? É isso aí, pessoal. Agradeço muito pela visualização. E se puder deixar aquele joinha, eu agradeço demais. E se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui que eu faço. Porque eu tenho feito quase vídeos todo dia em relação ao niilismo, a reflexões filosóficas, mas principalmente reflexões nihilistas, reflexões pessimistas, que é o modelo de filosofia que eu sigo. Então, é muito importante que você dê o like e se inscreva no canal. Eu até coloquei esse chapéuzinho aqui para ver se as pessoas clicam mais no meu vídeo para chamar a atenção. Então, coloquei o chapéuzinho. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.